Gilberto de Abreu Sodré é romancista, pesquisador no campo da história social, no campo do direito, especificamente escrevendo livros sobre questões relacionadas à gestão, mas é, sobretudo, um genealogista que vem pesquisando acerca de metodologias para a genealogia e pesquisando também acerca de famílias do Piauí, sobretudo da família Carvalho de Almeida, uma das colonizadoras do norte do Piauí. Entre os livros publicados por Gilberto de Abreu Sodré estão os Carvalho de Almeida do Piauí, O Poder na Sociedade Brasileira e o mais recente, que é um estudo de genealogia, Antepassados, genealogias patrilineares de minha mãe e de meu pai, também de autoria de Gilberto de Abreu Sodré Carvalho. Gilberto de Abreu Sodré Carvalho tem raízes também na antiga Barras. Exatamente por ser um pesquisador de uma das antigas famílias colonizadoras do norte do Piauí e de Barras do Maratauã, é que nós o convidamos para que converse conosco sobre José Carvalho de Almeida e a vila de Barras do Maratauã. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Satisfação poder ouvi-lo. Muito obrigado, primo Gilson, pela sua apresentação e tenho um prazer imenso de participar a seu convite, uma vez que você é dos grandes divulgadores do Piauí e dentro do Piauí de Barras do Maratauã, né, que é a cidade que foi onde os meus antepassados, por parte de pai, tiveram uma presença grande, né? Então, a contar desse personagem sobre o qual nós vamos falar, que é o José Carvalho de Almeida. José Carvalho de Almeida é meu quarto avô, quer dizer, ele é alguém a quem eu me ligo profundamente, uma vez que penso nele como, eu imagino, como um homem assim, valoroso do tipo nordestino, né? Corajoso, impetuoso, cheio de doçura também com a terra e com as pessoas. E isso me encanta, é um lado que meu pai também tinha muito presente, quer dizer, para meu pai era uma pessoa, Orivaldo Carvalho, uma pessoa muito rude em certas ocasiões, mas muito afável em outras, e na maioria das vezes era afável. Mas não tinha nenhum receio de contrariar alguém quando fosse por um princípio qualquer que ele entendesse como devendo ser. Ele era também, embora não tivesse nascido no Piauí, mas de pai piauiense, né? O meu pai era alguém com essa coisa bonita do homem do Nordeste, né? Do homem tradicional do Nordeste. Então, Gilberto, para falar sobre o perdão... Doutor Gilberto, antes de nós projetarmos aqui a sua fala, eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena digressão para nós situarmos a importância histórica da liderança de José Carvalho de Almeida na Barras Vila. José Carvalho de Almeida é um nome vital do processo de constituição, né, da Vila de Barras, e isso está referendado pelos historiadores e biógrafos que escreveram bastante sobre a região norte, contemplando o século XIX. Então, a importância dele é referendada por Davi Caldas, um dos primeiros a escrever sobre a história e a geografia de Barras, e é referendada por nomes como Miguel Borges de Souza Leal Castelo Branco, é referendada por Pereira da Costa. Então, todas essas figuras, grandes
pensadores, grandes catalogadores de informações sobre o século XIX, referendam um lugar especial para José Carvalho de Almeida. Então, é sobre esta figura, particularmente, que o doutor Gilberto de Abreu Sodré irá transcorrer a partir da fala que está aí projetada. Perfeito. Para falar sobre José Carvalho de Almeida, agora repetindo em parte o que Gilson falou, varia-me de diversas fontes, como Edgardo Pires Ferreira, Reginaldo Miranda, Valdemir Miranda de Castro e Miguel de Souza Borges Leal Castelo Branco. Inclusive os registros de meu primo Dilson Lages Monteiro, que é esse com quem eu tenho interlocução agora. A primeira versão desse texto foi publicada num jornal de Barras do Maratauã em 2016, mas tem uma edição essa que eu estou lendo, é uma edição revisada, né? O pai de José foi Antônio Carvalho de Almeida, filho, não o mais velho dele, que era o avô de José, que era o primeiro Antônio Carvalho de Almeida, que esteve no Piauí, né? Então, era filho de Antônio Carvalho de Almeida, nasceu esse Antônio cerca de 1728 em Jacobina, também chamada Jacobina do Norte ou Jacobina Velha, na Bahia. Faleceu em Barras do Maratauã, esse Antônio, né? O pai do José. Antônio, é interessante falar sobre Antônio, porque dá para entender o que o José, que a ligação de José Carvalho de Almeida com Barras era maior, vamos dizer, antecedia o simples curso da vida dele, José, né? Então, o pai também foi ligado a Barras, né? Antônio foi abastado fazendeiro em Barras do Maratauã, na pecuária de gado vacum e na plantação de algodão. Antônio recebeu, pelos feitos de seu pai, o capitão-mor Antônio Carvalho de Almeida, e de seu tio-avô, o padre Tomé Carvalho Silva, uma carta de Sesmaria em 13 de julho de 1739, no lugar Vitória. Pai e tio-avô pleitearam a concessão com base no fato de terem fundado, havia mais de 33 anos, uma fazenda de gado vacum conhecida como Vitória. Naquele tempo, era comum que se pedisse mercês ao rei com base em feitos do pai ou do tio. As mercês régias, como a outorga de terras, não era um ato gratuito de todo, mas sim uma recompensa por feitos na guerra e no serviço geral do rei. Quer dizer, o que é interessante fazer um recorte, porque era o rei que constituía o primeiro direito à terra. Não havia outra forma, vamos dizer, consistente para se adquirir direito a uma terra, que não fosse através de uma outorga do rei ou de alguém por ele, né? Porque não existia registro de imóveis naquele tempo, não havia nada disso. Ou as terras quem tinha domínio sobre as terras, ou era alguém que tinha recebido diretamente as terras do rei, ou alguém que estava passando esse direito adiante, né, onerosamente ou por doação a um outro, né? A Fazenda Vitória começava em Piracuruna, meu Deus, a dificuldade é grande, Piracuruca, e se estendia até lindar com a Fazenda Tranqueira ao longo do rio Longá, do lado direito, rio acima. Medindo 3 léguas de terra comprida, 19,8 quilômetros, por um largo de 6,6 quilômetros. Antônio Carvalho de Almeida casou-se com Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho, nascida em Barras do Maratauã, atualmente Batalha, também falecida no local. Quer dizer, a ligação de José Carvalho de Almeida está no seu pai, que migrou para lá, né? Na atividade de colonizador da área proprietária, e se juntou com uma mulher de
com origem lá, né? Pelo menos imediata em Barra de Maratauã, que é a Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho. Aliás, eu estou falando agora, continuo falando sobre estava falando sobre o Antônio Carvalho de Almeida, né? Então, Antônio Carvalho de Almeida, o pai do José, casou-se com Ana Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho, nascida em Barra de Maratauã, atualmente em Batalha, também falecida no local. Ana Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho, esposa de Antônio Carvalho de Almeida, seria irmã ou prima de José Rodrigues de Carvalho. Esse José Rodrigues de Carvalho foi pai de Clarinda Maria de Jesus Rodrigues de Carvalho e de Lina Carlota de Jesus Rodrigues de Carvalho, esposas de João de Deus Pires Ferreira e Antônio Pires Ferreira, respectivamente. Ana Maria e esse José, quer dizer, refiro-me ao José Rodrigues de Carvalho, seriam descendentes do capitão de infantaria Francisco Rodrigues de Carvalho, com patente desse posto passada em 1674, ou do irmão do último, sargento-mor, major na linguagem de hoje, Domingos Rodrigues de Carvalho, capitão de uma companhia que integrava as forças de Francisco Dias Dávila em suas incursões nos sertões do Piauí. O Carvalho desse personagem não tem relação conhecida com o nosso Carvalho de Almeida. Antônio Carvalho de Almeida e Ana Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho foram pais de José Carvalho de Almeida, o nosso protagonista, né? Então, eu pergunto ao Dilson se ele tem alguma questão para colocar. Queria só pontuar uma questão de referência geográfica. Essa fazenda Vitória, né, pertencente ao termo de Piracuruca, né, ela está aí situada, aí nós vamos ter uma região que compreende essa região designada aí, a região de Batalha e Esperantina, né, especificamente de Batalha, né. E pontuar também que essa fazenda, que a fazenda que dá origem a essa família, a fazenda que pertenceu aos Rodrigues de Carvalho, é uma fazenda de nome Águas Livres, né, entre Batalha e Esperantina. Essa família que pertenceu um dia aos Rodrigues de Carvalho, né? Na verdade, quando você situa aí essas fazendas, né, nós temos aí um conjunto de fazendas que são distantes, se nós considerarmos que nós temos aí uma Barra do Maratauã, que não é a Barra de hoje, e uma Barra que envolve uma grande extensão de terra, com vários municípios hoje emancipados, constituintes, nascendo a partir, inclusive, de algumas dessas fazendas. Né? Quando nós vamos aí para a figura de João de Deus Pires Ferreira, para nós situarmos o João de Deus, nós vamos aqui nos remeter a hoje cidade de Esperantina, que pertencia à base, e uma fazenda particularmente de nome Beiru, né? Então, nós vamos nos remeter aí para situar aqui ao curioso pela história, né, em entender, né, onde possam se situar hoje geograficamente, né, esses antigos troncos, né, eles estão aí espalhados por fazendas diversas. Se nós temos, por exemplo, a Cabeceiras de hoje, que dá origem à cidade de Cabeceiras, ela foi um dia uma fazenda com o mesmo nome, nas cabeceiras do Riacho de Santo Antônio, que pertenceu ao antepassado de Dr. Gilberto, né, João Francisco Carvalho de Almeida, e que pertenceu a Ana de Deus Pires Ferreira, irmã aí de Antônio Pires Ferreira, de João de Deus Pires Ferreira, né? Então, é interessante compreender, quem nos ouve, né, que nós temos um grande conjunto de fazendas que pertencem aí inicialmente às famílias Carvalho de Almeida e Castelo Branco, que são, na verdade, uma só família, e a elas incorporada essa família, inicialmente, Rodrigues de Carvalho, né? Então, esses são os matrimônios, inicialmente, que dão sustentação à formação
aos assentamentos humanos na região da antiga Barras, né? Nós gostaríamos de voltar a conversar sobre isso daqui a pouquinho, quando do adiantamento da sua fala. Perfeito. O que é importante aproveitar o que você acabou de falar é que durante um largo período, quer dizer, desde o início do século XVIII, durante o século XIX e transbordando para o século XX, mas especialmente durante o século XVIII, quer dizer, o 700, houve uma quantidade enorme de casamentos entre primos, né? Porque não era porque houvesse uma preocupação, somente por haver uma preocupação de manter a propriedade dentro de uma família, de uma parentela, mas sim porque as pessoas não tinham outras pessoas com quem casar. Não havia... o Piauí era encapsulado nele mesmo, né? Quer dizer, com poucas relações com o resto do estado do Grão-Pará ou o estado do Brasil, né? E ele, vamos dizer, o casamento só era possível entre primos, entre primos da mesma qualidade social. Então todo esse processo de casamento entre primos gerou um fortalecimento muito grande da forma de dominação dessa gente ao tempo, né? Então, são proprietários rurais, filhos de proprietários rurais, casados, homens casados com filhas de proprietários rurais, e todos com o mesmo pensamento sobre como devessem as coisas ser, né? Então a gente observa isso, é importante lembrar essa história. Não é uma endogamia que vise como se diz, a procurar a manutenção de costumes ou da religião, tudo isso vinha junto, mas o principal era porque não se conhecia outras pessoas com a mesma qualidade, né? Então, era tudo no mesmo lugar que se encontrava. Então, a pessoa mais próxima são os primos, né? Primos e primas. Existe até uma coisa muito curiosa que faz ali sobre como matéria de biologia, sociobiologia, e que os primos se evocam muito, né? Os primos e primas, quer dizer, os primas gostam muito de primos e primos gostam muito de primos. Não é uma coisa assim que é como se fosse uma defesa arcaica, né? Arcaísta, vamos dizer, em termos biológicos, dessa proteção que as famílias queriam ter, né? Não com os de fora, mas sim com os de dentro, né? Dentro daquela comunidade. Então, vamos falar agora do José Carvalho de Almeida, especificamente. José Carvalho de Almeida nasceu em 1770, quer dizer, ele ainda viveu 30 anos durante o século XVIII ainda, né? No sítio chamado Fazenda do Meio, no então vastíssimo município de Campo Maior do Surubim, na capitania do Piauí. Chão que seria tempos depois do município de Barras do Maratauã. Isso confirma o que o Dilson acabou de falar. Barras era um povoado. José morreu lá em 16 de julho de 1869, com 99 anos. Que é um feito para a época, mas a turma era dura de cair, né? Não caía fácil, né? José, aos 23 anos, alistou-se na infantaria de milícias. Era ainda o tempo do Brasil colônia, o ano de 1793. Esteve em ação de campo por várias vezes em consolidação da dominação colonial portuguesa. Em 1715 foi feito oficial, em 1824 capitão. E é importante se dizer que o José esteve na consolidação da dominação colonial portuguesa sem nenhum receio, porque todos eram, naquele tempo, até o tempo da inauguração do Império do Brasil, eram portugueses. Nós éramos portugueses, os nossos antepassados eram portugueses.
E como portugueses serviam o rei de Portugal os interesses coloniais de Portugal. Quer dizer, não havia nativismo naquele tempo, não havia era a condição de sermos, dos nossos antepassados, serem portugueses. E assim, ser alguém que ajude a consolidação da dominação portuguesa é perfeitamente correto. Isso incluía, na época, também, aí já pode fazer falar com certo dó, né? Significava também matar muito índio, né? Mas isso faz parte das circunstâncias do passado, né? A gente não se pode ter um pecado que fique na vida da gente por toda a eternidade. Quer dizer, teve um tempo para isso, né? O tempo em que isso foi fazer o sentido. José, por muitos anos, foi coronel da Guarda Nacional no tempo do Império do Brasil. Estamos falando de outra... O homem viveu muito, então ele teve várias circunstâncias na vida dele. Foi ainda deputado provincial e presidente da Câmara Municipal de Campo Maior. Lembrando que Campo Maior abrangia o atual Barras do Maratauá. Como homem de posses do seu tempo, é o que parece, protetor dos costumes e da submissão à igreja e aos seus preceitos. Quer dizer, isso é muito importante, que coincide com o que eu tinha falado antes a respeito do mesmo forma de pensar. Todos pensavam exatamente do mesmo jeito. Ainda se vê muito disso no Piauí, pelo que eu percebo. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência, em outros lugares do Brasil, mas o Piauí, como é o norte do Piauí, especialmente, eu não conheço o meio e nem o sul, né? Mas é especialmente, vamos dizer, voltado para essa coincidência de pensamento, porque era a forma como se pensava naquele tempo. E hoje em dia ainda se pensa muito assim. A gente vê um pensamento conservador nas pessoas viventes no Piauí de hoje, especialmente as da classe média alta, né? E mesmo a classe média inferior tem esse pensamento, tem essa memória dessas coisas em valores e preceitos da religião católica e dos costumes muito forte, né? Mais forte do que em lugares muito metropolitanos, como o Rio de Janeiro e como São Paulo, né? Então, isso é interessante de se consignar, né? O José Carvalho de Almeida era primo do notável Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco, uma vez que os dois foram netos patrilineares de Antônio Carvalho de Almeida o Velho, que significa o avô do José, né? Do José Carvalho de Almeida. O Antônio Carvalho de Almeida o Velho era o avô patrilinear de Leonardo e de José, na mesma linha, né? na mesma geração. Doutor Gilberto, eu queria Sim. pontuar aqui uma questão. Perfeito. Pedi que o senhor aprofundasse aqui um pouco sobre essa questão. Durante muito tempo se acreditou que Antônio Carvalho de Almeida, cuja descendência está estabelecida na antiga Barras, mas ela vai se concentrar muito, inclusive, nas cidades de Batalha e Esperantina, acreditava-se que ele era irmão de Manuel Carvalho de Almeida, esse estabelecido nas ribeiras do Maratauã, na região que corresponde à cidade de José de Freitas, ao Antigo Livramento. Acreditava-se que Manuel Carvalho de Almeida, que dá origem a extensos grupos familiares, os grupos familiares da família de Manuel, da descendência, são exatamente muito próximos, os mesmos, a grande maioria desses grupos, de Antônio, em função dos casamentos. A descendência de Manuel se confunde com a descendência de Antônio. Se acreditou que eles fossem irmãos durante muito tempo, né?
Isso ensejou uma série de discussões. E mais recentemente, se tem pontuado uma série de outros questionamentos a partir de investigações que se tem feito a respeito dessa família, investigações que têm origem, sobretudo, em suas pesquisas, nas pesquisas de Valdemir Miranda, as pesquisas de Reginaldo Miranda e também de Dr. Edgar Pires. Então, o que o senhor tem a dizer da relação entre o Antônio Carvalho de Almeida, do qual descende José Carvalho de Almeida, e do Manuel Carvalho de Almeida, que casou-se igualmente com jovens da família Castelo Branco, da mesma família que Antônio? O que o senhor tem a dizer do Carvalho de Almeida, do Antônio Carvalho de Almeida, e o Carvalho de Almeida, do Manuel Carvalho de Almeida? O Manuel, pelo que faz sentido, a narrativa que faz sentido, pelo que se sabe, é que o Manuel Carvalho de Almeida, que é também nosso antepassado, seu e meu, né? Ele era filho do padre Miguel de Carvalho, né, que é um grande herói do Piauí, no sentido de não militar, mas sim das letras, né, porque escreveu o primeiro texto sobre o Piauí, né? O padre Miguel Carvalho de Almeida, né? Ele era o Miguel de Carvalho, como alguns o chamavam. É possível, é provável, aliás, quer dizer, no sentido de mais do que possível, né? É que ele fosse pai do Manuel Carvalho de Almeida. Por quê? Por que razão? Porque durante um tempo, no passado, quando foi pedido a outorga da condição de nobre para o Francisco Gil de Castelo Branco, né? ele pediu esse, não, que era filho do Manuel, né? Ele pediu o reconhecimento da sua nobreza por conta do pai, e não disse na primeira declaração que fez sobre isso quem eram os avós, os pais do Manuel. Depois, uma segunda vez, disse que era um casal, que afirmou isso uma segunda vez, que era um casal de Portugal. Agora, a coisa curiosa na história é que a tomada do nome Carvalho de Almeida por Manuel, que naquele tempo era feita quando a pessoa adquiria alguma idade, 15 anos, 20 anos, quando tinha uma vida jurídica, social, de relações jurídicas, vamos dizer, indica a tomada por Manuel do sobrenome Carvalho de Almeida, indica que ele tinha uma ligação com os Carvalho de Almeida, né? Com alguma coisa relativa ao Carvalho de Almeida. E qual seria vamos dizer, a única possibilidade, vamos dizer, dentro que faz sentido, que o ligaria aos Carvalho de Almeida? Ele ser filho do padre Miguel de Carvalho de Almeida, não? O padre Miguel de Carvalho, Miguel Carvalho de Almeida, como se quiser. Que as pessoas, vamos dizer, não havia essa certeza sobre os sobrenomes, as pessoas eram conhecidas de maneiras diferentes. É uma coisa que se vê ainda no século XX, coisas como Dilson Lages Monteiro, que também se assina Dilson Lages, né? Havia isso, só que essa história também se assina, é uma reminiscência desse passado que as pessoas escolhiam o sobrenome. Só por motivos fiscais, né? Quer dizer, de acompanhamento pelo estado da vida das pessoas, para a chamada para a guerra, que começou a se preocupar com a identidade clara de cada pessoa, exata de cada pessoa. Isso aconteceu no tempo do Getúlio Vargas, né? Então, no início do século XX, embora as pessoas pensem que isso foi uma coisa antiquíssima, né? Mas não começou com Getúlio Vargas. Então, o Manuel Carvalho de Almeida não era irmão do Antônio Carvalho de Almeida. Isso vamos dizer, o que é certo. E como isso é certo? Ele se denominava Carvalho de Almeida, se denominava Manuel Carvalho de Almeida. Essa adoção desse sobrenome é provável que seja uma confirmação da sua filiação ao padre Miguel Carvalho de Almeida, né?
que escreveu sobre os sertões do Piauí, né? Então, esse fato é confirmado por um genealogista português chamado Manuel Abranches de Soveral, que é um sujeito que é muito entendido nessas coisas, de como as coisas se davam. Por quê? Porque, vamos dizer, não faria sentido alguém como Manuel, se fosse uma pessoa completamente avulsa, né? Ter patente de mestre de campo, de alguém comissário mor da cavalaria. Não seria possível um oficial do rei sem nenhuma origem, né? Então, e é de se lembrar também que o fato de alguém ser filho de um padre, não havia para isso nenhuma atenção maior, porque era muito comum, e isso não tirava a condição aristocrática ou nobre daquele filho bastardo, né? O sacrílego, não tirava. Apenas porque, vamos dizer, essa nobreza era repassada independentemente de qualquer coisa, né? Desde que fosse filho. E não seria possível um oficial do exército do rei não ter uma origem desse tipo. Então, é provável que ele tenha sido filho quer dizer, dá como se demonstrar que ele só poderia ter sido filho do padre Miguel, né? E o padre Miguel era nobre? Sim, era. Ele era filho de uma família lá de Santo Aleixo do Trastâmara, lá no norte de Portugal, em Ribeira da Pena, que eles eram proprietários rurais lá, tinham fidalguia, né? Quer dizer, o brasão de armas, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, num tempo com um reconhecimento pelo rei, como moços da Casa Real, cavaleiros da Casa Real. Então, chamar-se Carvalho de Almeida era um trunfo, né? E um trunfo, vamos dizer, merecido na medida que se era mesmo do sangue de Carvalho de Almeida pelo pai, né? Pelo pai que se supõe ter sido o padre Miguel, né? O nosso querido padre Miguel, né? Que vive, provavelmente no Piauí, as crianças desde cedo ouvem falar dele. Não, acho que falei muito, não sei. Mas é isso. Então, continua. Você gostaria de comentar mais uma coisa qualquer? Pode continuar. Posteriormente. Então, cabe cuidar da formação histórica do município de Barros do Maratauã. Importa fazê-lo para mostrar como José Carvalho de Almeida tem a ver com o assunto. Em meados do século XVIII, o coronel Miguel de Carvalho de Aguiar, filho do famoso Bernardo Carvalho de Aguiar, e assim possivelmente parente do nosso José, ainda que não se saiba como, começou, essa é uma coisa interessante, que não se sabe até agora como ligar o Bernardo ao Antônio Carvalho de Almeida e tudo, quer dizer, mas a suposição é que exista poderia ser tio, poderia ser teria algum parentesco, porque o Bernardo Carvalho de Aguiar protegia muito o Antônio e os demais lá, que supondo-se uma parentela forte, né? É isso que pontua em Terra do Gado, né? O nosso Glório Pires de Carvalho, né? Ele crê que ele seja sobrinho de Bernardo Carvalho de Aguiar, né? É uma coisa interessante esse negócio de parentesco naquele tempo, quer dizer, fora os parentescos que têm registro efetivo, vamos dizer, as referências como primo, sobrinho, tio, não são, vamos dizer, rigorosas, né? Porque havia uma tendência de se entender que o filho da prima era primo, ou então sobrinho. Havia uma confusão quanto a essa história, conforme ao interesse
de relacionar, né? Parece, por exemplo, na fundação da cidade do Rio de Janeiro, lá o, o herói da fundação, que era o Estácio de Sá, ele não seria sobrinho do Mendes de Sá, né? Ele seria assim um filho de um sobrinho ou filho de um primo, não sabe bem. É engraçado, mas havia uma tendência de trazer assim para mais perto aqueles em que isso fosse, aqueles para os quais isso fosse importante. É interessante, quer dizer, mas que havia uma ligação, com certeza havia, né? Agora não se pode dizer qual exatamente, se tio e tal, porque tudo isso é uma presunção, quer dizer, não existe registro, e o Eumar de Carvalho também não encontrou essa, que também fala muito sobre isso, não encontrou a fonte para dizer que era mesmo um tio, né? Falta o Então, documento, né? hein? Falta o documento agora, né? Documentos para dizer isso. É extremamente possível, porque os dois, o Bernardo Carvalho de Aguiar é de uma aldeia, ou de uma circunscrição lá, no norte de Portugal, muito próximo de Ribeira da Pena, né? Limítrofe, né? Então, e lá os Carvalho eram da mesma origem, né? Quer dizer, então é completamente, vamos dizer, possível, né? No sentido de agora, qual exatamente a relação, se tio, se primo com uma condição de ascendência qualquer pela idade, como se fosse um tio, como até hoje acontece, né? A gente chamar um tio, um primo, vamos dizer, que tenha uma distância de uma geração para a gente chama de tio de vez em quando, né? Quer dizer, é muito comum, né? Porque ele é mais velho, não dá para chamar de primo, então se dá o título de tio para ele. Não sei, mas que era parente de alguma maneira, era, né? Então, em meados do século, repetindo um pouquinho, em meados do século XVIII, quer dizer, do 700, né? O coronel Miguel Carvalho de Aguiar, filho do famoso Bernardo Carvalho de Aguiar, e assim possivelmente parente do nosso José, ainda que eu não saiba como, começou a construir uma capela em louvor de Nossa Senhora da Conceição nas terras da sua fazenda, Buritizinho, em meio à povoação nascente chamada das Barras, que viria a dar em Barras do Maratauã. Essa é uma coisa interessante, porque a construção de uma capela naquele tempo era a marca da presença vamos dizer, do Estado português, né? da autoridade portuguesa, porque para que houvesse uma aldeia era preciso haver uma representação paroquial, era preciso isso, quer dizer, porque era da condição de haver uma povoação e depois haver uma vila, era preciso isso, uma cidade tinha que ter um bispo, né? Esse era o mecanismo, quer dizer, a igreja e o rei juntos, né? Nesse processo de territorializar a América Portuguesa, né? Quer dizer, fazê-la ocupada por seres humanos, por colonos, pela presença portuguesa. Então, em 1759, sendo terminada a capela em louvor de Nossa Senhora da Conceição, a fazenda Buritizinho passa a ser propriedade de Manuel da Cunha Carvalho, que se casara com Isabel da Cunha e Silva Castelo Branco, filha de Manuel Carvalho de Almeida e Clara da Cunha e Silva Castelo Branco. Isso aí, quer dizer, aquela história dos primos, não? É primo com primo, porque não... É tal história, não é porque a prima fosse linda ou porque o primo fosse alguém charmoso ou muito rico, não era por isso, é porque não havia com quem se casar, né? Então as pessoas se casavam com quem tinha disposição, né? Então esse Manuel da Cunha Carvalho não é parente próximo ou remoto de sua mulher Isabel,
O que há de coincidência é que ele veio de Celorico de Basto, região de Braga, no norte de Portugal, ou seja, na área em que há uma concentração de gente de apelido Carvalho, né? Quer dizer, podiam ser até parentes, quer dizer, sem dúvida, mas não dá para afirmar, né, que fossem, porque também havia muito isso do português vir de lá, né? O português, vamos dizer, metropolitano vir lá da metrópole e vir para a colônia, e aqui já tem até casamento marcado, né? Já tem tudo direito, tudo organizado para ele se casar. Não era incomum isso. Então, pode ser que fosse parente, só que não se sabe se era ou não parente, vamos dizer, com alguma proximidade. Então Manuel da Cunha Carvalho estabelece ao norte de Santo Antônio do Surubim, de Campo Maior, onde implantou várias fazendas de criação de gado. Buritizinho, onde está a Barra do Maratauã, Alagoas, na margem do rio Parnaíba, São João, Currais Novos, Estanhadinho, hoje município de União, Riachão de Dentro, Cabeceiras, Conceição, Corredeiras, na margem do Riacho de Dentro, Calção Redondo, ou Poço Redondo, São Domingos e Campo Largo. Então, eu gostaria de falar alguma coisa, de enriquecer o assunto. Eu queria só pontuar algumas questões. Eu até fiz uma pequena correção aqui no texto. Sim. Eu ter aqui um outro texto que eu havia anteriormente corrigido, né? São João e Currais Novos são fazendas que situam em Barras, na API que dá acesso à cidade Nossa Senhora dos Remédios e Porto, que pertenceram um dia à região, que pertenceram também a Barras. Então, São João e Currais Novos são antigas fazendas, né? Pertencem a Barras. Também nós vamos ter Riachão de Dentro, Cabeceiras, Conceição, Corredeiras, todas essas regiões, todas essas fazendas, elas estão na circunscrição de Barras, inclusive São Domingos e Campo Largo. Manuel e Isabel, quer dizer, me refiro a Manuel da Cunha Carvalho e Isabel da Cunha e Silva Castelo Branco, né? Filha de Manuel Carvalho de Almeida e Clara da Cunha e Silva Castelo Branco, eles não tiveram filhos. Aí que vem a coisa interessante. Quer dizer, tudo é interessante, né? Em 1776, quando das suas mortes, a fazenda Buritizinha, as demais terras e os negros escravizados passaram ao sobrinho de Manuel, de nome Manuel José da Cunha, que tinha vindo do reino chamado do tio. Manuel José foi filho de Antônio da Cunha e Perpétua da Cunha. Isso é um detalhe, porque esses dois não vão aparecer mais na história que a gente está contando, né? Então, passou para esse sobrinho. Para mais emaranhar a história, Manuel José da Cunha, que é esse sobrinho, né, casou-se com Inácia Teresa Pereira Castelo Branco, Inácia Teresa Pereira Castelo Branco, filha de Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco, né? Antes me falei do Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco como sendo Francisco Gil, não é verdade. É o Francisco que é esse que é aquele que fez requerimento de nobreza, né? E filho de Manuel Carvalho de Almeida, que se casou com uma filha de Antônio Carvalho de Almeida, o velho, né? Então, casou-se com Inácia Teresa Pereira Castelo Branco, filha de Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco, e de Ana Rosa Pereira Teresa do Lago, filha de Antônio Carvalho de Almeida, o velho. Ou seja, Inácia era filha de pai e mãe que eram primos primeiros, e primo de nosso José Carvalho de Almeida, neto de Antônio Carvalho de Almeida, o velho. Quer dizer, aí se vê o emaranhado das coisas. Quer dizer, era uma terra de Barras, aquela região toda era toda ela compartilhada por esse condomínio, vamos dizer, espiritual, né, e parental, né, vamos dizer assim, dos Carvalho de Almeida, Barra, né, Barra do Singular, Castelo Branco, né?
Agora, outra coisa curiosa, Manuel José, esse é o sobrinho do outro, né? E Inácia também não tiveram filhos. Inácia morreu em 1802 e Manuel José em 1804, quando estava para casar-se com Matilde Nonata Angélica da Silva, filha do capitão Manuel Antônio da Silva Henriques, de Parnaíba. Então, por testamento e atos paralelos, estando doente, logo antes de sua morte, Manuel José da Cunha nomeou procurador e administrador de seus bens o seu parente Francisco Borges Leal Castelo Branco. Esse era filho de João Borges Leal e Ana da Cunha e Silva Castelo Branco, irmã de Isabel da Cunha e Silva Castelo Branco, mulher de Manuel da Cunha Carvalho. Olha, tem que fazer muito desenho aqui para entender essas coisas, muita puxada de seta, né? Para entender a história. Mas veja como tudo ficava em família, né? Então, as terras passaram a ser do parente do Manuel José da Cunha, Francisco Borges Leal Castelo Branco. Então, entende-se que a titularidade formal do domínio sobre a fazenda de Buritizinho e o resto foi passado após a morte, que foi por estipulação testamentária, né? Após a morte de Manuel José da Cunha, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, com encargo de administração dos bens, ser de Francisco Borges Leal Castelo Branco. É interessante que essa passagem, esse regime jurídico é interessante, que se diz que se entrega, vamos dizer, como se fosse o domínio permanente para todo sempre a uma determinada ordem religiosa, ou uma determinada igreja, uma determinada paróquia, ou a mitra, né, como se fala outras vezes, como um bispo e tal. Mas naquele tempo se estipulava que o administrador, que é aquele que na terra garantia aquele direito para sempre, ou sempre, era uma pessoa qualquer, que era designada para isso, chamava-se administrador. E não era administrador, como se fosse o administrador de fazenda de hoje em dia, não um funcionário do dono, não. Era alguém que recolhia os proventos decorrentes daquela propriedade e dava destino como despesa àqueles recursos, né? E tirava para si alguma coisa como honorários e cuidava como dono, né? Como dono perfeito. Não era um administrador no sentido de fazenda como a gente tem hoje. Não era isso. Era sempre o administrador era alguém ligado sempre a um bem vinculado, né? A um bem vinculado a um objetivo, a uma finalidade, né? E nesse caso era para manter a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, né? Essa assim que eram as coisas. Então, o fato é que Francisco Borges Leal Castelo Branco e Ana Rosa do Lago, de quem não sabemos quem foram os pais, tem uma filha, que chamam Francisca, que vai assumir em documentos o nome inteiro Francisca Castelo Branco. É interessante que ela poderia também se chamar, se quisesse, né? Francisca Borges Leal, né? Porque o pai dela era o pai dela era Francisco Borges Leal, era filho de João Borges Leal e de Clara da Cunha e Silva Castelo Branco. Então ela podia se chamar perfeitamente, ter sobrenome, ter escolhido Borges Leal, né? Mas não fez assim. Vamos dizer, provavelmente ela se sentiu mais envolvida pela mística do parentesco que a ligava a esse apelido Castelo Branco, esse sobrenome Castelo Branco. Francisca se casa, essa Francisca, a gente falou, se casa com o nosso José Carvalho de Almeida. Como era de se esperar, José Carvalho de Almeida, por efeito de ser casado com Francisco, torna-se administrador da fazenda Buritizinho e demais bens, pelo que se sabe,
pelo que se sabe, apega-se à igreja como devoto e benfeitor. Isso tudo ocorre por volta de 1819. Então, é interessante que vamos dizer, essa qualidade de administrador, né, é passada do sogro para o genro, né? O Francisco Borges Leal Castelo Branco. Sogro passa para o genro José Carvalho de Almeida a administração da fazenda Buritizinho, que ia ser uma enormidade lá, essa fazenda, né? Então, então é interessante isso, né? Quer dizer, veja que era como parte de um patrimônio ser administrador, né? Então, vamos agora a 1831. Eu não sei se o meu querido primo quer falar alguma coisa, dizer. Gostaria apenas que nós pontuássemos aqui a cadeia aqui de quem vai passando a quem. Vou só recapitular aqui um pouquinho, para que quem nos ouve possa compreender claramente, né? Compreender exatamente o quê? Compreender, a princípio, que é porque nós temos a figura de Miguel Carvalho de Almeida como sendo um dos primeiros a se assentarem em Paz, por ser o primeiro proprietário da fazenda Buritizinho, né? Miguel era filho do Bernardo Carvalho de Aguiar, né? Entre as narrativas que se constroem, né? Isso não, isso é provável que tenha sido assim mesmo, né? Miguel então passa, né, a fazenda, ela fica, Miguel não tem filhos, né? Aliás, diga-se passagem, o testamento do Miguel, que era inédito até bem pouco tempo, ele está publicado num dos livros do nosso estimado Antenor Rego Filho, né? Lá, inclusive, no testamento tem um fato curioso, ele pede que seja protegida uma pessoa da casa e uma criança, né? Estou até transformando essa narrativa em ficção. Então, nós temos o quê? Nós vamos ter aí a Isabel, literalmente, que é Castelo Branco, né? Então, nós vamos ter uma sucessão. Os Cunha Carvalho, eles não têm filhos, né? Eles não têm filhos, né? Então, e eles estão diretamente ligados, pela narrativa oficial, eles estão ligados ao Manuel, né? Estão ligados ao Manuel. Não, eles estão ligados, deixa eu ver, o quê? Eles porque o Manuel, Aliás, o Manuel da Cunha Carvalho. O Miguel. Né? Eles têm alguma ligação. Não, Miguel, não. O Manuel da Cunha Carvalho casou-se com Isabel da Cunha e Silva Castelo Branco, filha de Manuel Carvalho de Almeida e Clara da Cunha e Silva Castelo Branco. Então, veja que os Castelo Branco, toda essa sucessão, ela vai se dando em função da figura das mulheres pertencerem, né, a essa família Castelo Branco. E em não tendo geração, né, os sobrinhos ou aparentados, né, vão, se não recebendo propriamente como herança, vão recebendo a titularidade de administradores, né? O que vai acontecer na sequência aí, porque eles vão, na sequência, se tornar administradores, né, do patrimônio que pertence à confraria de Nossa Senhora da Conceição, né? Então, essa relação ela vai se dando até chegar, né, de cada um dos que foram aí enumerados, né, de Manuel da Cunha, Manuel José da Cunha, Manuel da Cunha Carvalho, né, até chegar, então, a pessoa de Francisco Borges Leal Castelo Branco, de cuja filha, portanto, se casa com o nosso José Carvalho de Almeida, né, considerado como uma das grandes lideranças de Barras Vila e à frente dos trabalhos de edificação da matriz de Nossa Senhora da Conceição. Então, nós vamos observar aí que há uma íntima que a associação, que a transferência de titularidade do poder vinculado à terra se dá por essa ligação com a confraria de Nossa Senhora da Conceição, mas ela se dá, sobretudo, através de quê?
dos Castelo Branco ligados ao Manuel da Cunha Castelo Branco, né? Num primeiro momento. E depois é que vai se dar ligado ao José Carvalho de Almeida. Não, Manuel da Cunha. Porque, veja bem, as descendentes dos Castelo Branco, elas estão ligadas a quem? A Manuel Carvalho de Almeida, né? Elas se casam com os Carvalho, que não são Carvalho de Almeida, mas elas vêm de onde? Elas vêm de Manuel Carvalho de Almeida. Certo. Então, veja bem, depois é que entra o descendente do Antônio Carvalho de Almeida, no caso, embora seja também Castelo Branco, no caso, José Carvalho de Almeida, né? Então, nós temos, perfeito. Nós temos Quer dizer, uma família que vem da região, de fazendas da região de José de Freitas, tá? E nós temos aí, José de Freitas e Barras, e nós temos aí, eu estou aqui situando geograficamente, e nós temos aí a família de Manuel, que está mais situada para a região de Batalha, Perantina, embora, né, ele esteja constituído em Barras, as suas origens estariam ligadas aí geograficamente a essa região, né? Se a gente situa aí, embora eu estou situando aqui em termos de atualidade, né? Então, geograficamente, em termos de atualidade, né? Nós considerarmos que essas duas regiões, geograficamente, elas não são tão próximas. Tá? Então, estou situando aqui nesses termos, né? Então, nessa sucessão, então, nós teríamos o quê? Tanto a ascendência de Manuel Carvalho de Almeida se faz ver em Barras Viela, como também a ascendência de Antônio. A ascendência de Manuel se faz ver através de Francisco Borges Leal Castelo Branco, a ascendência de Antônio se faz ver através de José Carvalho de Almeida. E a bifurcação primeira dessa ascendência, ela vai se dar com o casamento de Francisca Castelo Branco, filha de Francisco Borges Leal Castelo Branco, e seu primo José Carvalho de Almeida, filho de Antônio Carvalho de Almeida, filho, né? Só para a gente situar, entender como, então... Perfeito. Eu acho que seria... Eu acho, Gilson, que seria interessante você disponibilizar esse texto para quem quisesse, né? Depois, o próprio texto, não sei de que maneira, né? Ele está sendo reproduzido aqui junto com a sua fala. Sim, perfeito. E eu gostaria de aproveitar também esse intervalinho para falar sobre o Antenor Rego, né, que é um grande conhecedor da história de Barras do Maracauã, e que eu não falei sobre ele no início, né? Ele é um barrense especial, né, que é um amigo muito próximo, né, que eu gosto muito dele, e eu não o coloquei lá naquelas referências, né? E ele é um conhecedor de tudo isso. Tomara que ele esteja nos vendo, nos possa ver daqui a pouco, depois da postagem desse material, né? Na verdade, eu vou continuar com a leitura aqui do trabalho. Então, Francisca Castelo Branco se casa com o nosso, repetindo um pouquinho, né? Nosso José Carvalho de Almeida, como era de se esperar. José Carvalho de Almeida, perfeito ser casado com Francisco, torna-se administrador da fazenda Buritizinho e demais bens. Pelo que se sabe, apega-se à igreja como devoto e benfeitor. Isso tudo ocorre por volta de 1819. 1819, quer dizer, no início do século XIX. Então, isso é interessante, porque ele como genro, ele era da filha Francisca, né, de Francisco Borges Leal, ele era para onde devia caminhar a mesma coisa, quer dizer, ele viabilizava ao Francisco Borges Leal Castelo Branco a possibilidade de manter com a filha aquele patrimônio, né? Mesmo que um patrimônio assim de usufruto, vamos dizer assim, que era a condição de administração, né? Então ele passa para o genro, é evidente, não por adorar o genro, né? Mas sim porque a filha era uma forma de garantir a filha, né?
Em 1831, José inicia a construção de uma nova igreja para ser a matriz de Barras do Maratauã, em lugar da igreja de Nossa Senhora da Conceição. O novo templo é chamado do Santíssimo Sacramento. José morreu em 1869. É interessante dizer que em pleno Império ainda, né? Quer dizer, ainda quando o Império ainda era um regime, vamos dizer, consistente, né? Embora tivesse deixado instruções para ser sepultado no interior da Igreja do Santíssimo Sacramento, a qual construiu, uma nova legislação proibiu que as igrejas servissem como cemitérios. Assim, o corpo de José Carvalho de Almeida é enterrado no cemitério municipal até que, por interpretação feita de que José já tinha direitos adquiridos antes da nova lei, os seus restos mortais fossem levados para a Igreja do Santíssimo Sacramento e postos sob uma lápide com as inscrições devidas. No entanto, a velha Igreja do Santíssimo Sacramento é demolida. Você conhece demais o Gilson. 94 anos depois da morte de José. É substituída por uma nova... É interessante, 94 anos depois da morte de José. É substituída por uma... Então, 1969, assim, né? 67, tá? E depois da morte de José, né? Menos ainda, né? Estou vendo, 94 anos depois da morte de José. É substituída por uma nova construção consagrada. Quanto à demolição, no entanto, os restos de José e a lápide não foram devidamente recolhidos, perderam-se de algum modo e para sempre. Quer dizer, é interessante, quer dizer, o descuidado, né, que havia com essas coisas, né? A gente não tem muita tradição, a nossa cultura luso-brasileira não preserva muito, né? Então, em 1941, por ocasião do centenário do município de Barras do Maratauã, a Câmara Municipal proclamou, isso é uma coisa paralela, né? A Câmara Municipal proclamou José Carvalho de Almeida patrono da cidade. É interessante que nessas coisas de casamento entre primos e a vocação do sobrenome Carvalho de Almeida ou Castelo Branco, se vê uma coisa curiosa. José Carvalho de Almeida é trisavô patrilinear de Humberto de Alencar Castelo Branco e foi presidente da República. Humberto foi filho de Cândido Borges de Castelo Branco, que, por sua vez, foi filho de Francisco Borges de Carvalho, e foi filho de Francisco Borges de Carvalho e Almeida, que foi filho de José Carvalho de Almeida e de Francisco Castelo Branco. É muito interessante. O apelido Castelo Branco do presidente Humberto Castelo Branco é devido à escolha do filho, à escolha de Cândido, pai de Humberto, uma vez que seu avô patrilinear ainda era Carvalho. Cândido Borges Castelo Branco nasceu em Campo Maior, vindo a casar-se no Ceará, onde nasceu Humberto. É isso. E eu gostaria de dar aqui os nomes dos filhos de José Carvalho de Almeida, que muita gente vai, né, poder se entroncar com essa gente. Então, os filhos de José Carvalho de Almeida e Francisca Castelo Branco foram no registro feito pelo Edgardo Pires Ferreira, né? E foram Maria Angélica Castelo Branco, Francisca Vitalina Castelo Branco, João José de Carvalho Almeida, Ana Rosa Castelo Branco, Francisco Borges de Carvalho Almeida, Benedito José de Carvalho Almeida, Maria Joaquina de Jesus Castelo Branco Carvalho de Almeida, João Francisco de Carvalho Almeida, que é meu antepassado, Marcelino Borges de Carvalho Almeida. Então, são esses os 9 que o Edgardo faz menção. Eu gostaria que o Dilson enriquecesse, ampliasse essa expansão familiar e tal, a partir do que ele tanto conhece, né? Por favor, Dilson, se puder. Eu queria só fazer uma observação, dialogar aqui um pouco com as suas anotações. Eu vou projetar aqui, não sei se eu tenho aqui
momento aberto aqui na tela do computador, senão eu vou fazer. A página relativa à plataforma Parentesco. Nessa plataforma nós vamos poder encontrar a plataforma do Dr. Edgar Pires, onde estão presentes os livros, onde estão presentes todos os livros de A Mística do Parentesco, inclusive o volume sobre os Castelo Branco. E eu gostaria de projetar aqui o verbete sobre o José Carvalho de Almeida, para nós fazermos aqui uma reflexão final. Na verdade, todas as famílias da antiga Barras, da região central da antiga Barras e das fazendas, possuidoras das antigas fazendas, todas elas são descendentes de José Carvalho de Almeida, se não de José Carvalho de Almeida, descendente de um dos irmãos de José Carvalho de Almeida. Eu queria projetar aqui, se me permita, eu estou só aqui abrindo a página, já localizei aqui, eu vou projetar aqui a página, aqui aparecendo aqui para www.parentesco.com.br, né? O curioso pela história que quiser consultar sobre José Carvalho de Almeida, nós vamos encontrar vários, inclusive o José, filho do José, do qual descende o doutor Gilberto de Abreu Sodré Carvalho, mas eu vou aqui no José Carvalho de Almeida, nascido em 1770 e falecido em 1869. Eles estão cognominados aqui, alguns deles, eles estão aí cognominados. Há uma referência aqui aos tios, pelo lado materno, aos primos, eles estão aí também cognominados, né? Está cognominada também aí a árvore, né, com os filhos, curioso pela história, que queira fazer alguma reflexão, pode encontrar aí nesses nomes algum elo de ligação. Eu aproveito aqui para enfatizar que a grande maioria das famílias, como já disse, de Barras, estabelecidas no centro e em algumas das antigas fazendas que ainda persistem, são descendentes do José Carvalho de Almeida, embora muitos não saibam, né? Embora a grande maioria também não saiba, né? E pontuar que é possível, por exemplo, o neto dele, deixa eu localizar aqui a figura estou atrás aqui do Fernando Carvalho de Almeida, que vem a ser, no caso, neto, né? Vou pontuar aqui, Fernando Carvalho de Almeida, por exemplo. Pelos netos é mais fácil ainda de localizar e de conseguir estabelecer alguma ponte com as gerações atuais. Quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, certamente tem algum interesse em fazer alguma ponte, né, com o cotidiano, né? O Fernando Carvalho de Almeida nasceu em 1864, faleceu em 1948, né? Vou projetar aqui o verbete do Fernando Carvalho de Almeida. Casou-se com Vitória Pires Ferreira, em 1867. Ele faleceu com a idade de 84 anos. Estão aqui cognominados todos os seus irmãos. Carolina de Deus Pires Carvalho, Alexandre Carvalho de Almeida, né, do qual eu descendo. Clarindo de Deus Pires de Carvalho, José Carvalho de Almeida, Antônio Carvalho de Almeida. Enfim, são muitos filhos, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só do João Francisco Carvalho de Almeida, né? Só o João Francisco Carvalho de Almeida, filho de José Carvalho de Almeida, tem 13 filhos. O José, com licença, o José Carvalho de Almeida, que aparece como filho aí, né, nessa lista, é o meu antepassado, quer dizer, o pai do meu avô, né? Esse José Carvalho. O pai do meu avô paterno, né?
E um fato curioso é que João Francisco Carvalho de Almeida, filho de José Carvalho de Almeida, eu estou colocando aqui os irmãos por quê? Porque a grande parte dos entroncamentos de Barras, descendente do José Carvalho de Almeida, na região de Barras, precisamente, na cidade de Barras hoje, são descendentes desse tronco, né? Do tronco de João Francisco Carvalho de Almeida, que, diga-se de passagem, foi proprietário da fazenda Cabeceiras, conhecida Cabeceiras do Riacho Santo Antônio, hoje cidade de Cabeceiras, casada com Ana de Deus Pires Ferreira. Então, se eu tomo aqui como parâmetro lá o José Carvalho de Almeida, então nós temos aí os filhos aí dele cognominados. Nós vamos encontrar aí, sobretudo, nós vamos encontrar também a Francisca Vitalina Castelo Branco, ok? No caso também, algumas dessas pessoas, alguns dos descendentes, são descendentes do José Carvalho de Almeida várias vezes. É possível que sejam descendentes 3 vezes, 4 vezes, né, em função dos casamentos sucedâneos. Se não descendentes através da filha, descendente através de um outro neto. Então, isso é um fato muito curioso. Então, talvez entre a ascendência mais comum, a ascendência genealógica mais comum entre essas famílias, né, nós vamos encontrar a figura do José Carvalho de Almeida e, claro, naturalmente, que a ascendência dos Castelo Branco, né? Nos Castelo Branco, especificamente através de um nome específico que nós não estamos aqui cognominando, né? Então, nós estamos aqui fazendo essa reflexão sobre o lugar de José Carvalho de Almeida, o seu lugar dentro do processo de Barras, a partir de um viés que, sobretudo, do assentamento das antigas famílias que se estabelecem em Barras e do lugar social que representa, portanto, o José Carvalho de Almeida. Eu gostaria de agradecer ao doutor Gilberto de Abreu Sodré Carvalho, com quem, ao longo aí da última década, tenho aprendido muito sobre genealogia. O seu primeiro trabalho que eu li a partir de recomendação de Afonso Ligório Pires de Carvalho, seu primo, foi exatamente esse, os Carvalho de Almeida do Piauí, em que ele dialoga com o estudo de um outro Carvalho de Almeida, que residiu em São Paulo, José, chamado Coriolano de Carvalho e Silva, não é o Coriolano governador, é sobrinho dele, foi um grande médico e uma figura de expressão no estado de São Paulo. Então, eu quero agradecer ao Dr. Gilberto de Abreu Sodré Carvalho pela possibilidade de ouvi-lo. Nós combinamos aqui que a fala seria, a pedido do Dr. Gilberto, seria feita por intercalações ao longo da leitura do texto. Por essa razão, eu me intrometi muito aqui ao longo da fala. Me intrometi aqui por orientação de Dr. Gilberto, viu? A quem nos ouve, tá? A minha intromissão aqui não foi falta de educação, não, viu? Foi a pedido do Dr. Gilberto. Então, eu coloco, então, a palavra para as considerações finais do Dr. Gilberto de Abreu Sodré Carvalho, agradecendo a ele pela contribuição, pela enorme contribuição a esta série Tributo à Cidade Natal, pelos 179 anos da cidade de Barras do Maratauã. Muito obrigado, doutor Gilberto, e eu passo a palavra ao senhor para as observações finais. Muito obrigado, Wilson. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, de ter estado durante essa 1 hora e um pouquinho juntos e falando sobre um assunto tão agradável para mim, que é o meu passado em Barras, né? Através dos meus ancestrais, né? Então, eu tenho um carinho enorme por Barras do Maratauã por conta disso, é evidente, né? Quer dizer, eu me sinto lá, assim, pensando naquele terreno, naquela terra e naquele povo com muito carinho e orgulho, né? De fazer parte de alguma maneira, né? Mesmo que uma parte distante, né? Mas é distante no espaço
e distante no tempo, né, que houve um corte, né? Mas eu agradeço muito, fico muito feliz, espero estarei sempre à sua disposição para você indicar para fazer, né? Então, muito obrigado um bom dia, né? Nós já estamos ainda durante o dia, para vocês todos que nos assistem, tá bom? Um abraço e tudo de bom. Abraço e muito obrigado. Ah, 3, 2, 1, começando.